Você gosta muito você assiste tudo, gosta de futebol internacional, e eu tenho visto, como sempre, né, jogos do campeonato inglês, vejo 2, 3 jogos, tudo que eu posso ver. E o Chelsea está com um time mais forte que o do ano passado. Ele perdeu o Drogba e tal, mas está com um time mais forte que o ano passado. Tem visto o Chelsea jogar? Não assisti ainda, para confessar, não assisti o Chelsea jogando, mas modificou realmente alguns jogadores. Tinha uma base, né, que já vinha de muito tempo e saíram alguns jogadores. Mas o Chelsea, até pela motivação de ter ganho, né, a primeira vez a Champions, obviamente que iria se reforçar. E é uma equipe forte do futebol europeu, mas é uma equipe nova também. O que o Corinthians tem feito, acho que é uma forma inteligente, que é não ficar pensando demais lá no Chelsea, né? Óbvio que eles estão pensando no Mundial, mas tem conseguido a cada jogo focar e manter um pouco ou bastante do que fizeram na Libertadores, a forma como joga. E isso vai fazer com que a equipe chegue mais forte lá. O problema é que tem essa parada, né? Coisa que o futebol europeu não tem. Então pode fazer uma certa diferença em relação a ritmo de competição. Que parada você se refere? Porque o Campeonato Europeu tem jogos até, ainda mais na Inglaterra, eu lembro de conversar com o Lucas do Liverpool. Véspera de Natal. Então eles vão jogando até próximo mesmo à competição. Você cita do dia 2 que teve no Campeonato Brasileiro até... O último jogo do Chelsea será no dia 8. E aí, a estreia é dia 12, né? Então, só depois disso é que viaja para o Japão. Então, é mais perto também, tal, claro. Não, claro. Mas eles não vão sentir, né? Quer dizer, 4 dias, 3 dias, eles vão estar em ritmo de competição, né? O Corinthians vai ter um gap aí, um espaço de competição, mas é o que os brasileiros sempre têm que tem essa dificuldade em relação a disputar essa competição, que geralmente sofre na semifinal, né? Ô, Leão, você como um cara escolado, treinador importante, treinador de seleção e tudo, eu ouço muito falar o seguinte: o Corinthians está se preparando para o Mundial. Como é que você se prepara para 2 jogos? Me fala uma coisa. Como é que você pode preparar para 2 jogos? Eu acho que a maneira de se preparar é conhecer melhor o adversário. Essa é a fundamental para você saber característica individual, coletivo e a responsabilidade deles em relação àquilo que eles vão disputar. Eu já cansei de ouvir falar que, para eles, essa disputa não é a mais importante. O local é mais importante para ele, a Champions League, os campeonatos. Então, eu acho que quando o Brasil, apesar de nós ficarmos muito longe de lá, damos uma importância muito grande a essa preparação. Eu acho que o conhecimento do adversário é mais importante do que a preparação, porque qualquer time que se classifica já tem a sua equipe definida, já tem a sua inscrição definida. E o treinador já sabe quem são os melhores jogadores para esse tipo de partida. Então, às vezes não vem jogando um jogador, mas essa partida pode jogar porque é um tiro curto, né? O risco que corre é desvalorizar o primeiro jogo, né? E aí cai pode na bobagem. acontecer um Mazembe. E nós já tivemos exemplos negativos para o Brasil. Então, eu acho que isso é o fator principal. William, e aí? Onde o Ganso pode entrar nesse time de São Paulo? Como é que funciona a chegada de um jogador caro, um jogador diferente num clube de futebol? Bom, acho que para o bem do futebol brasileiro, o que todos esperam é que o Ganso retome, né, o que todo mundo o viu fazer, aí, principalmente no ano de 2010. O Ney é um técnico muito inteligente e competente, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Ipatinga, quando ele estava começando também. E vai montar o São Paulo, o Ganso conseguindo jogar o que jogou, vai se tornar muito forte ainda nesse campeonato. O jogador desse porte, não dá para ele entrar mais ou menos, né? Não tem que tentar antecipar nada, tem que chegar inteiro. Mas a qualidade que tem, né? É óbvio que o São Paulo agora está vendo como ele está, né? A condição física dele, ele passou por alguns problemas de lesão recentemente, então vai prepará-lo para estar na melhor das condições. Mas a gente sabe que no futebol, tempo, ainda mais no investimento que fizeram nele, às vezes você não tem esse tempo todo para poder esperar o jogador estar 100%. Então, às vezes, o jogador tem que ir 80%, 90% e o resto ele vai adquirindo durante a competição. Emerson Leão, contratação do Ganso, onde esse jogador cabe, obviamente que joga, né? Mas onde esse jogador cabe melhor no time de São Paulo, o que você poderia dizer? Primeiro dizer que não foi novidade a saída dele, né? Era uma necessidade, eu entendia, para os dois lados. Essa necessidade de briga de 2 anos não podia perdurar tanto tempo. Ele perdeu muito tempo, perdeu o status de o melhor jogador, adquiriu uma desconfiança muito grande no seu condicionamento físico por causa das cirurgias que passou.
é um investimento, como todo mundo disse, verdade, o mais caro do Brasil, então o retorno tem que ser muito grande. E esse retorno, para ser muito grande, no time que o contratou, tem que ter paciência, mas tem que prepará-lo. Acho que quem investe uma quantidade muito grande de dinheiro não vai querer pequeno retorno. Por isso vão cuidar, acredito eu, da melhor maneira possível. Desejo felicidade a ele e que ele reencontre o caminho, como ele disse, de retorno à seleção brasileira. Mas esse caminho passa para o gramado. E no gramado passa a demonstração do dia a dia. Godoy, foi realmente uma contratação especial? Você imagina um Ganso arrebentando? Ou corre o risco de ser um novo Ricardinho? Que é o que se falou, né? Vai ser um sucesso? Vai ser um caso como o do Ricardinho? O que você pensa? Para os torcedores da minha faixa etária, a recordação é do Pita, né? Pita foi maravilhoso. É do Pita, que deu certo, meia clássico, Ailton Lira canhoto, deu muito certo. frio, como mais ou menos o perfil parecido com o do Ganso. Godoy, segundo eles, foi bom você ter lembrado, foi talvez o grande responsável nesse momento final para dar negócio. Foi ele que foi o último a conversar, o Pita. O Juvenal pegou o telefone e estava ao lado do Pita e deu para o Pita falar com o Paulo Henrique Ganso, dizendo para ele, olha, venha para cá, eu conheço a casa e tal. E ele disse isso na entrevista hoje. Então, só porque você lembrou do Pita, que jogou 4 anos pelo São Paulo, não é, Godoy? 4 anos pelo São Paulo, e depois que o Pelé parou, foi o grande número 10 que o Santos teve, o primeiro grande número 10, depois que o Pelé parou. E naquela época o Pita teve sucesso por todas as circunstâncias envolvendo, principalmente porque não havia um fator negativo que sempre fica envolvendo, e o Leão passou por lá, depois pode dizer melhor, porque eu tive uma semana fazendo estágio lá de acompanhamento e o cara não parecia ser e não me pareceu ser tudo aquilo que diziam no momento da convivência com o Ricardinho, que o Ricardinho não deu certo no São Paulo por causa do Rogério Ceni. Eu só tinha a convivência com o Rogério Ceni de árbitro para atleta e foi péssimo relacionamento. Convivendo ali uma semana de observação que eu fiz ali, mudei completamente, ou criei completamente uma imagem diferente a respeito do Rogério Ceni. E o Ricardinho nunca disse explicitamente que ele tivesse ou teria sido atrapalhado pelo Rogério Ceni por não ter dado certo no São Paulo. Então, eu acho que o Ganso, se for bem tratado, criar ali para ele um ambiente como ele tinha no Santos, que no Santos ele fazia xixi com a porta aberta. Agora no São Paulo ainda não vai poder fazer dessa maneira. Eu acho que ele tem plenas condições, estando bem clínica e fisicamente, de ser o mesmo Paulo Henrique Ganso no São Paulo que foi no Santos, em termos de craque da equipe, craque do futebol brasileiro e despertando os elogios, merecendo os elogios. Eu tenho desconfiança, sim. Desde o começo, o Ganso jogou nos primeiros 6 meses no Santos em 2010, segundo semestre de 2010, um futebol maravilhoso, encantou mais do que o Neymar. Depois daquele campeonato paulista do primeiro semestre de 2011, nunca mais foi um grande jogador. Ele começou a ter contusões, ele ia, voltava, perdeu lugar na seleção. Nos últimos tempos era um jogador apático, era um jogador que não participava do jogo, um jogador que a bola travava, ele esperava a bola chegar nele. Esse tipo de jogador não funciona no futebol de hoje, não dá para jogar assim. Então, claro, pode ser problema de lesão, pode ser que a cabeça não estava legal, pode ser um monte de coisa. Mas o Ganso jogou meio ano muito bem no Santos e depois começou essa coisa toda. Eu não sei o motivo, eu estou dizendo o que eu vi em campo. Primeiro 6 meses maravilhoso, depois um jogador que nos últimos tempos até atrapalhava, porque ele travava o time. E o futebol é dinâmico, o futebol exige ritmo. Tanto que eu diria o seguinte, se eu fosse colocar hoje, eu colocaria um pouquinho mais atrás, ali na posição do Michael, para começar a jogada, que ele tem uma habilidade especial, ele toca bem a bola, para ele participar mais do jogo. Jogando ali na frente, como ele começou no Santos, que seria mais ou menos onde está o Jadson. Ele não entra na área, ele não se movimenta, ele não participa, vai ser complicado. Estou falando taticamente, aquilo que eu imagino taticamente.
Mas, claro, vamos aguardar para ver. De repente, não estava com a cabeça legal, não estava bem fisicamente, tem uma série de situações. Ele mostrou durante meio ano e depois não mostrou mais. Então, esse é o grande ponto de interrogação. E para o Emerson Leão, o André Ricardo, ele pergunta o seguinte: Leão, você acha que o Ganso vai se recuperar e voltar à seleção brasileira? Aqui em Santa Catarina não perdemos um domingo a TV Gazeta. Um beijo para você, André Ricardo, lá do centro de Canoinhas. Pois não, Léo. Eu acho que ele vai, pelo tudo que nós estamos falando e que nós vimos na apresentação, eu acho que ele vai ter tempo sim para se recuperar. Agora, precisa saber qual é a reação dele, do seu estado total, muscular, das articulações também, das cirurgias. O que eu acho é o seguinte: não adianta nós começarmos a estabelecer um prognóstico para o Ganso. Eu acho que o tempo é que vai encarregar dele mostrar tudo aquilo que nós pretendemos para ele e para a nossa equipe. Porque ele jogando, como o Flávio disse, lá atrás igual, ele tem vaga. Atual não tem, né? E nós torcemos para que ele volte a favorecer tudo aquilo que todos vocês, jornalistas, falavam dele. Que ele era talvez mais importante do que o Neymar, coisa que não se confirmou. Então, uma vez, eu ouvindo a Jovem Pan, eu escutei um comentário do Cláudio Karsug. Ele falou um dia, perguntaram: o que você acha de fulano de tal no time novo dele agora? Ele respondeu: me dê 3 meses para eu definir uma opinião. Quer dizer, ele estava tendo paciência até na observação dele, claro, para você ver como a experiência é importante. É holandês, passa pela Itália, passa pela Espanha, passa o mundo inteiro, de repente chega e faz o que está fazendo. E em pré-temporada, que ele está em pré-temporada. Como é que você analisa esse jogador? A qualidade do jogador e o profissionalismo, né? Primeiro, o cara tem que ter a qualidade mesmo, porque isso aí não tem como o atleta desempenhar o seu melhor ou fazer alguma coisa diferente sem ter a qualidade. Mas aliado à qualidade, tem que ter o profissionalismo, aquela pessoa que chega, que treina, que não tem preguiça para nada, que não se acha melhor do que os outros, né? E a cultura europeia, a diferença, acho que talvez a grande diferença para brasileiro é essa. O jogador brasileiro começa a ser um pouquinho elogiado, ele já acha que não pode treinar mais, ou que não deve treinar mais, que já sabe tudo. Quando você vê a cultura na Europa é diferente, né? O cara, por mais elogiado que seja, óbvio que tem um ou outro caso aí, exemplo do Balotelli, né, que se acha um pouco, mas a gente vê que a maioria dos jogadores europeus, não, eles têm aquela consciência de ter um pouco mais os pés no chão. O Balotelli, ele solta foguete dentro da casa dele mesmo, né? Isso aí nossa, isso é completamente xarope. Ô Leão, você pode falar do Seedorf no campeonato? Primeiro, o resultado eu acho que foi normal. Eu acho que foi um resultado normal, os dois jogaram com a finalidade de não perder e não perderam. Então, acho que é um resultado normal e bom, né, para o Corinthians, que vai notando quem ele tem a mais dentro do campo. Agora, o Seedorf, eu acho que ele tem uma capacidade muito grande, tão grande que joga até agora com tudo que já ganhou, com tudo que já provou e com tudo que já conquistou. Veio para um país tropical, né, e que está se dando bem, só que você percebe que quando ele sente que o rendimento dele está caindo, às vezes ele mesmo pede a substituição. Eu estava assistindo um jogo que eles perderam de 4 ou de 3, me parece, eu acho que ele se sentiu envergonhado e pediu para sair. Foi verdade isso, eu estava olhando, então eu acompanho bem o Facilita para o treinador? Facilita para o treinador, mas não pode ter essa vergonha não, tem que sofrer dentro do campo também. Agora, a coisa melhor dele é a assistência técnica que ele dá para os seus companheiros, né? E me parece que não, com tudo que foi, e poderia ser muito mais enjoado. Malinho. E a distância não me parece ser um container, não. Meu querido Vanderlei Nogueira, já deu para sentir o dedo do Gilson Kleina no jogo de ontem no Palmeiras? Olha, você sabe que, Flávio, primeiro, você conhece a rua São Florencio, na Penha? Claro que você conhece, pertinho da escola do seu Nenê, Nenê da Vila Matilde. Sim. O pessoal está reunido para receber mensagem agora, tem um telão lá, um grupo de palmeirenses, o Pardal liderando lá na rua Florencio, assistindo o programa, porque todo mundo queria saber o que a gente ia falar sobre o Palmeiras. Então eu vou dizer o seguinte, esse jogo eu assisti com muita atenção, porque era um jogo decisivo, era o momento da verdade.
eu tinha batido na tecla que o Palmeiras, a chance do Palmeiras cair é absolutamente nenhuma, zero. Mas o time começou a tropeçar, tropeça a primeira, tropeça a segunda, tropeça a terceira, até alguém que tem tanta fé como eu na permanência do Palmeiras na principal divisão do futebol brasileiro, eu comecei a titubear. Dúvida com A dúvida começou a me invadir, começou a tocar o meu peito. E aí eu estabeleci que esse jogo contra o Figueirense seria o jogo limite. Se perdesse ou empatasse, PT, saudações. Se ganhasse, eu novamente fui invadido pela confiança. Pela euforia. Pela euforia. O Palmeiras não tem a menor chance de cair. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Então agora voltou toda aquela confiança. Esqueçam, o rebaixamento inexiste na vida do Palmeiras neste ano. Essa é a primeira. A segunda, o Marcos Assunção voltou. Ele é o Neymar do Palmeiras. O Neymar do Palmeiras chama-se Marcos Assunção. Ele voltou, ele teve participação na vitória, nos gols, no passe. Em tudo. Então, ele voltou. Então, o Neymar do Palmeiras, Marcos Assunção, voltou. E o professor Gilson Kleina, com muita conversa, bastaram 48 horas, já deu para a gente sentir o entusiasmo dos jogadores. O time cresceu muito, mostrou aquilo que não vinha mostrando. O que é? A ganância, a volúpia pela vitória. Então, só falta ele falar que o time está com a cara do Gilson Kleina. Já está começando a ter, digamos assim, a fisionomia. O Gilson Kleina, o Marcos, os caras contaram uma história lá, diz que a torcida do Palmeiras estava pegando no pé dos jogadores, não querendo que vá para balada e tal, não sei o quê, se encontrar na balada vai apanhar. Você não vai contar isso. Não, os caras disseram, se for para balada vai apanhar. E os caras sumiram da balada. Torcida só de butuca, então os caras sumiram da balada. Só que eles continuavam chegando meio judiados lá, né? Diz que os caras pegaram um ônibus adaptado e estão saindo de ônibus. Não, isso é novo para você. Ônibus adaptado, com luz, quartinho, não sei o quê, bebida. Agora o negócio é rodante. Então, vamos para a Anhanguera, vai para Imigrante e tal. O que você acha disso? Não, eu nem acho, né? Eu nem acho. Eu vi isso aí num filme há muitos e muitos anos atrás, que tinha um cassino flutuante que rodava. Alguém assistiu esse filme aí, viu? E parece que o Sidney Poitier que coordenava tudo, né? Agora não pode existir isso. Você está sugerindo que criaram o busão do amor? Mas só que não é só jogador do Palmeiras, não, viu? Ah, é? Não é só jogador. Tem baile funk nesses busões aí e tal. E aí o Filipão soube os nomes e falou: opa! Não, os caras. Não, é criativo. Eu sou obrigado a admitir. Não, mas é criativo. Tem essa história aí desse ônibus. Que é criativo mesmo, eu já ouvi alguma coisa a respeito. Mas não que os jogadores tivessem. Eu já ouvi falar desse ônibus, na verdade já vi. É um ônibus que transita pela cidade, que é um ônibus balada, e que você não consegue ver quem está dentro. Isso. Mas assim, não estou falando que os jogadores estão indo. Não. Isso aí fala. Não é só do Palmeiras, é que o pessoal do Palmeiras, o cara estava caçando. Então. Mas os jogadores estão fazendo, pelo que eu vejo, se esforçando ao máximo. Já estavam antes. Já estavam, eu na também minha acho opinião. isso. Departamento médico está vazio. Até o chinelinho do Daniel já estava à disposição do técnico também, ficou no banco. Eu não duvido de nada. O Léo precisa ir embora. Antes, só uma pergunta. Tá tudo certo com o São Paulo? O São Paulo pagou tudo direitinho e tal? São Paulo? Eu pensei que você fosse falar do São... Não, eu vou falar sobre o Caetano, mas é que antes eu queria saber. Não. Olha, o problema é o seguinte, eu nem gosto de falar, porque eu passei por advogado, a única coisa que existe é uma lei, né? E nós entendemos que o São Paulo não cumpriu a lei. Eu espero que ele cumpra, nada mais do que isso. Eu não quero. Tem uma ação. É uma ação. Mês que vem já tem a primeira conversa. Sinceramente, eu não estou nem um pouco assim com vontade de falar. Eu acho que passei por advogado, nada mais, nada menos do que a lei manda. Só isso. E o São Caetano, como é que você está sentindo? São Caetano está legal. São Caetano é o representante da segunda divisão de São Paulo. Se nós pegarmos a tabela, nós vamos ver que nós temos nós estamos em cinco paulistas. 3 paulistas no final da tabela, correndo o risco de cair, inclusive. No meio da tabela tem o Guarani, estabelecido uma tranquilidade, não cai. E o São Caetano lá em cima, brigando pela ponta, brigando pela classificação. Isso significa
que todo mundo não está medindo esforços para conseguir. Nós tivemos mais uma vitória, em 6 jogos, 5 vitórias, isso deu uma pontuação muito tranquila, eu estou dizendo em relação ao dia a dia, né? Mas faltam 12 rodadas, 6 em casa e 6 fora, e eu acredito que nós precisamos de 50% ainda. Perfeito. Boa sorte, viu, Leão? Sabe que a Muito gente obrigado. torce muito por você, gosta muito de você, e espera que, onde você estiver, a gente está torcendo junto. Muito obrigado, são convidados a participar também, que vocês são pé quente e nós precisamos de pé quente. Pé frio pode ficar por aqui.